Então, eu estava lá escovando os dentes ali e tal, fazendo a profilaxia dentária toda manhã como de costume, às vezes não, às vezes eu esqueço de fazer, não tem problema, mas aí minha esposa me cobra, né? Falou, amor, esse bafo de Lázaro aí, né, vai dar um jeito, né? Aí, eu lá fazendo a profilaxia, de repente, me vem, quando me vem o versículo à cabeça e a história de Sansão pegando o mel do corpo do leão, aí eu disse assim, em pensamento, falei, deixa pra lá, eu já desisti disso, isso não é pra mim. Quando eu acabei de falar isso, o banheiro tornou-se um ambiente totalmente cheio de glória. Eu entendi que eu não estava sozinho. Eu entendi que a presença de Deus estava ali naquele ambiente. Você sentiu a presença do Pai. E sei quando é a presença de Deus e sei quando é emoção. Como diferenciar? Na emoção tem medo. Na presença de Deus tem temor. As bênçãos de Deus não acrescentam dores. Mas as dores causadas pelas bênçãos de Deus causam alegria. Esse é o antagonismo do Evangelho. Dizem que Deus nunca vai além do que você pode, né? Tipo assim, quando suportar. Você quer, porque se Ele você... nunca nos dá um fardo maior do que não podemos suportar. Nesse sentido assim, eu quero muito que Deus fale comigo, eu quero muito sentir a presença de Deus, eu quero muito ter uma experiência espiritual, uau. Mas assim, Deus só vai te ofertar isso se você estiver realmente preparada para isso, porque ele não vai invadir o teu espaço, ele não vai invadir... David Wilkerson, ele diz assim, enquanto você for um menino na fé e não crescer em Cristo através de uma vida de oração e não sair da frente da televisão e não parar de consumir pornografia, Deus nunca vai dar joias e pérolas a você. Deus não dá joias a crianças, as crianças não sabem o valor de joias, eles vão jogar fora. No filme do Batman do Nolan, o mordomo Alfred chega até o Bruce Wayne, interpretado pelo ator fez até o papel de Moisés agora, no Mar Vermelho, pelo Christian Bale. Eu não decoro esses nomes. E o Christian Bale como papel foi o melhor papel de Batman, tanto como Bruce Wayne quanto como Batman. Ele tenta traçar um biotipo psicopata do Coringa. E não consegue. Porque o Batman nunca quer matar ninguém. O Batman nunca matou ninguém. Nunca matou. É o papel do Batman, nunca matar. Nem o Super-Homem, nem o Homem-Aranha. Eu nunca reparei esse Batman. Não quer. O Batman nunca prender, entregar pra polícia. Ele é um justiceiro silencioso. O justiceiro. Ele quer passar desapercebido, o Batman. Por isso que ele preferiu a escuridão. Pra não aparecer. Aparecer e voltar de novo pra escuridão. Então, o Alfred, interpretado pelo Michael Caine, e Michael Caine foi um dia confundido como um traficante numa festa nos Estados Unidos, que falou, você que trafica droga? Porque toda hora alguém fica, Michael Caine, ele tem cocaína, né? O Michael tem cocaína. Michael Caine, né? Isso foi uma história verídica. Então o mordomo chega assim para ele, senhor, não adianta traçar o perfil desse Coringa. Ele não tem perfil para ser traçado. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Aí ele olha, como assim, Alfred? Ele diz, senhor, um dia nós estávamos levando, eu e uma caravana, pedras preciosas até Burma, na África, para comprar a influência de uma tribo, para poder extrair ouro daquele local. Fomos assaltados no meio do caminho. Nos roubaram topázio, nos roubaram diamante, nos roubaram esmeraldas, nos roubaram muitas joias. E nós ficamos perdidos. Alguns dias depois, nós encontramos uma criança brincando com uma esmeralda do tamanho de uma tangerina. O homem simplesmente no caminho foi jogando todas as pedras preciosas ao longo do caminho. Mas por que ele não quis usar as pedras? Ele falou, senhor, porque tem gente que não é comprável, que não é negociável. Tem gente que só quer ver o circo pegar fogo. Então tem pessoas, irmã Lena, dentro da igreja, no Evangelho de Cristo, que eles sofreram um banho de água, eles tiveram uma transmutação emocional, da tristeza para uma euforia, e euforia não é felicidade nem alegria, euforia é uma fusão de substâncias químicas que são dopamina, citocina, noradrenalina, que quando passarem te jogam numa depressão ou te trazem para o mundo ordinário de novo. É como uma rave. Acabou a rave, acabou a alegria.
mundo normal, o mundo ordinário de Então, novo. como saber se é uma euforia ou se é o Espírito Santo que está nos levando a Se está lá no essa- banheiro, como é que eu sabia se era Deus que estava lá no banheiro, a presença dele, a do diabo, ou era a emoção da minha parte? Porque quando você... A Bíblia diz assim, ó: aqueles que o Pai colocou na minha mão, de maneira alguma lançarei fora. Olha o termo que Jesus usou: de maneira alguma lançarei fora. Se ele não lançará de maneira alguma, qual carpinteiro tem pressa em fazer um móvel e entregá-lo de qualquer maneira para o comprador? Deus comprou a nossa vida através de Jesus na cruz do Calvário. Jesus é o carpinteiro. Analogia. Ok? Deus é o dono da carpintaria. Jesus é o carpinteiro, simbolicamente dizendo. Por que Jesus teria pressa de pegar a Lena e falar assim: eu vou te dar o conhecimento de 40 anos em um ano? Ele deixaria você louca. Sim. Ele entende que ele tem que não respeitar, mas Deus entende que sua mente finita, humana, ela tem limites pautadas em emoção, tristeza, depressão, cognição ativa, cognição inativa, traumas da infância, traumas do futuro, pensamentos intrusivos, narcisismo. Todos nós somos narcisistas. Narcisismo não é só aquele que ele é o mais bonito de todos, que ele fica no espelho 1 hora, todo dia se olhando e dizendo: você é o mais bonito de todos. Nós, como crianças, somos narcisistas. Nós sempre, o brinquedo mais gostoso de brincar, sempre é o brinquedo do colega. A borracha mais gostosa de apagar o lápis do caderno sempre é do coleguinha. O nosso primeiro assalto como pecadores é da borracha do coleguinha da esquerda. Eu estou mentindo. Não, acho que era da loja americana. Da loja americana. Então, quando Paulo diz assim: olhando Deus para a terra, não viu um justo sequer, Paulo disse assim: e não, mas Deus deixou de lado as crianças, os idosos, os cadeirantes, os portadores de síndrome de Down. Não. Nenhum justo sequer. Nenhuma criança dentro do ventre da mãe que ainda ia ser parida. Não viu. Davi tem essa visão macro. E ele diz assim: em pecado fui concebido, em pecado fui formado. Aí vem os teólogos de plantão dizendo que o Davi foi o caso de pai Jessé com uma grega ruiva, e por isso que Davi nasceu ruivo. Mentira. História. Eu tenho amigos que são morenos, a mulher morena e a criança nasceu ruiva. E os dois não se traíram. A gente sabe que é uma desordem genética, que pigmenta o cabelo, a pele e tudo mais. Então assim, aí a presença tomou conta do banheiro, do toalete, como assim prefiram dizer. E ali eu senti temor, eu não senti medo. Porque Deus não é ditador, ele não opera no medo. Deus opera no temor. E o temor nos leva a uma consequência maravilhosa, que é o quê? Amor extremo a Deus. A gente teme tanto que a gente ama. Mas o temer é o seguinte: você não traz seu esposo, irmã Lena, por medo de ser descoberta ou por perder seu casamento? Não perder o casamento, porque eu respeito ele, a primeira coisa. É um respeito tão grande que não passa na minha cabeça. Então pronto. Então quando Rembrandt pinta a tela do filho pródigo de joelhos, sem cabelo, todo sujo, e atrás do pai que estava com a mão na cabeça do filho, o recebendo, e atrás o filho mais velho, o irmão mais velho, estava ali assim com o olhar altivo na pintura de Rembrandt, dizendo: o que esse vagabundo veio fazer aqui? Acabou o dinheiro, vem buscar mais? E o texto explica que o irmão estava mais perdido dentro da casa do irmão mais velho do que o irmão novo. O que Jesus estava querendo dizer? Era para os fariseus assim: vocês estão fechando a porta, eu digo de novo, vocês não vão para o céu. Olha só, irmã Lena, as pessoas não leem Bíblia. Mas Jesus é amor, mas ele manda para o inferno? Também, né? Porque um dia ele falou para os fariseus: vocês não vão para o céu. Palavra imperativa, palavra de condenação iminente. Não é vocês não irão, vocês não vão para o céu. Estão fechando as portas do céu para quem quer entrar por ele. Irmã Lena, eu me emociono quando falo isso, porque eu amo falar de Jesus. Não tem como não se emocionar. Nessa vida que você tem, desde os 11 anos até hoje, com todo o seu amor, com toda a sua paixão, com toda a sua curiosidade de conhecer e saber cada vez mais, em nenhum momento você perdeu a sua fé por alguma razão, ou você não escorregou no tomate.
Nunca. Você foi de retidão dos 11 Não. Eu fui, primeiro, que eu sou subversivo no meio religioso. Eu sou subversivo. Porque eu despigmento minha barba de branco. Porque eu bato de frente com lideranças. Porque eu cobro a transparência no dízimo e na oferta. Porque eu pergunto, e o dinheiro da viúva e do órfão? E a cesta básica que a igreja está doando? Porque eu bato de frente com religiosos de plantão. Porque eu contrario ideias antibíblicas. Então eu já sou subversivo de natureza. Eu tive milhares de fracassos na minha fé. Mas nenhum deles foi por causa de Jesus. Mas se não foi por Jesus, pastor Vinícius, como é que você conseguiu ter fracasso na fé por causa de homens? Bem, a Bíblia diz que Pedro chega até a porta formosa de um sinédrio, de uma igreja, né? Da época, que era chamada de sinagoga, e a Bíblia diz que Pedro, ele segura as mãos do homem que tinha os pés artérios. E a Bíblia diz que Pedro olha nos olhos dos homens, ele fita, e Pedro diz assim, olhe para mim. Se Pedro tivesse algum pecado na vida dele, pecado de morte, se Pedro fosse um pastor que andava com Rolex de $80 mil, aquele aleijado diria, quem é você, rapaz, para falar, olha nos meus olhos? Sim. Para você é fácil. Olha as tuas sandálias, olha a tua roupa. Olha aí os teus ornamentos. A Bíblia diz que então Pedro ele usa ortopraxia. Porque o que é ortodoxia? Jesus é bom, Jesus salva, Jesus te ama. Blá 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 blá. Mas daí, Vinícius, tem um sopão para entregar. Oh, eu vou orar, Malena. Aí não é. Aí não consegue exercer a igreja fora da igreja. A metanoia. Né? A palavra rema. John Bevere trata muito disso. John Bevere diz assim que igreja, sendo igreja, não é igreja. Igreja saindo de dentro da igreja para fora da igreja é o reino de Deus manifestado nas ruas e na terra. Então John Bevere tem essa visão. Tá? Culto para crente é a coisa mais fácil que tem para fazer. É uma Disneylândia. Hoje nós temos pelo menos 8 atratividades antes da palavra. Nós temos 3 hinos da harpa, nós temos pelo menos 5 pessoas que vão cantar, e se não cantar elas desviam e vão embora porque não conseguiram cantar naquele culto, ou nunca mais voltam para a igreja. Nós temos uma saudação de um obreiro que quando pega o microfone se atrapalha todo. Nós temos o grupo de dança da igreja, nós temos a banda que toca mais 3 louvores e sobra 15 minutos para isso daqui, que é chamado boca de Deus, mas eles preferem que ela fique fechada durante todo o culto. E que quando ela fale, ela só fale durante 10 ou 15 minutos, quando ela deveria ser a primazia dentro da igreja. Ela deveria começar abrindo ela no começo do culto e fechando ela só no final do culto. Essa é uma visão bíblica, não é uma visão minha. Tá? Então a glória de Deus manifestada ali, a gente sabe que é a voz de Jesus porque a gente é a ovelha do pasto de Jesus. Correto? E aí, o temor veio, muito grande. Então, no temor há amor. Vinícius, eu não temo o que meu marido vai fazer comigo. Eu temo o juramento que fiz e vou quebrar, por isso que eu não traio. Esse é meu temor. E o temor é o amor que eu sinto por ele, é tão grande. Eu não sou esposa do meu amigo, eu sou amiga dele antes de ser esposa. Amigo não bate amigo, amigo não trai amigo. Amigo não entrega amigo para ser assassinado. De maneira alguma. Então esse é o temor. Eu senti aquele temor. E nesse temor, aí Deus começou a falar comigo assim de maneira audível. Você escutou a voz de Deus? Escutei a voz de Deus. Escutei a voz de Deus. Você não ficou assustado? Mesmo não. Aí veio um gozo, uma alegria que é inexplicável. Se ele pudesse me matar ele naquele momento e me levar para o céu, eu era o homem mais feliz do mundo. E o que Deus te falou? Aí eu falei assim, ele falou assim, por que você pensou que não vai mais ler isso? E eu disse assim, e quando Deus fala, irmã Lena, a gente lembra de cada vírgula. Tem gente que chega assim na igreja, assim diz o Senhor. Você chega em casa, o que ele professou para você? Não lembro. Não foi Deus. Não foi Deus. Porque Deus, ele entrega uma profecia ou uma revelação baseado. Tem que ter base bíblica.
Abre a mão que eu vejo a chave de um carro. Sério? Jesus morreu para isso? Para me dar um carro? Existem macumbeiros, homossexuais, lésbicas que têm um carro antes de mim, trabalham, ralam, fizeram um concurso público, estudam. E eu, um cristão vagabundo, que não quero nada com a vida, ele vai dar a chave do carro para quê? Se eu não tenho nem dinheiro para pagar PVA. PVA. Colocar gasolina no carro. Então são coisas, sabe, irmã Lena, que lembra a Bíblia? Então eu senti um gozo. E aí eu falei, mas Senhor, então me fale. Aí eu fui falar de novo, eu ouvi ele fazendo assim, ó. Eu ouvi no meu ouvido. Eu sei que os não espirituais vão falar que eu sou esquizofrênico. Eu sei que os reformados, os quais eu sigo, vão dizer, poxa, irmão, você está bebendo de duas fontes, arminiano e... Eu sou calvinista, né? Sou calvinista. Então, assim... Dá pra ser? Opa! Totalmente, né? Aí é outro assunto para outro podcast. Vamos falar... Mas alguma coisinha vamos abordar aqui. Aí, irmã Lena, ele começou a explicar todo o texto para mim. Ele começou a fazer perguntas que eu respondia. Tudo isso audível. Audível, só que ele era objetivo. Deus não tem rodeio. Deus chegou para Jeremias e disse assim, eu vou te usar. Mas é que não tem mais, eu vou te usar, acabou. Deus não tem esse mel na boca. Deus não é vendedor do Paraguai. Não desmerecendo. Deus não é vendedor de Riachuelo. Não precisa ter lado. Porque os benefícios, não tem benefícios no reino. Aonde que no reino nos mostra benefícios? Aonde? Me mostra na Bíblia. Mas então para que seguir Deus? Porque é o maior milagre que ele operou na minha vida, na sua vida é o quê? E na sua vida é o quê? A salvação. Mas aí a gente vai seguir e amar a Deus porque a gente está visando ser salvo lá na frente para Ele levar nós lá para o céu? Ou a gente está centrando Deus no dia a dia, no Evangelho? Vamos lá. Owen, que foi um grande reformador na Suécia, ele disse assim, nós vamos seguir a Cristo em duas ocasiões. Por medo de ir ao inferno ou pela alegria de serem salvos. Não importa como nós seguimos a Ele. Você tem que ter muito medo do inferno, mas tenha mais medo de pecar. Porque o pecado vai te conduzir ao inferno. E tenha muito mais medo da presença dele não sair de você. Porque quando ela sair, o inferno virá contra ti. Porque se o inferno vem contra santos e homens piedosos, imagina contra você que desviar e largar de Jesus. Aí, Jó, pronto. Aí Deus me disse assim, sabe quem é o leão? É meu filho. Sério, Deus? É meu filho. O leão veio contra Sansão, não veio? Eu falei, sim. Sansão é uma teofania do meu filho. O que é teofania? Uma teofania é uma explicação sobre a pessoa de Deus, mas não de maneira literal. Porque Sansão deitou-se com uma prostituta. Tá. Jesus nunca Sim. deitou com uma prostituta. Sim. Entendeu? É uma explicação da imagem de Deus em um personagem. Uhum. Imagem de Jesus. Sansão é meu filho. Sim. E a cabeça vai entendendo, vai processando. O leão novo que veio até Sansão e ele foi rasgado de alto a baixo, representa o véu sendo rasgado de alto a baixo. Porque assim como o leão veio para matar Sansão e os pais dele, a lei só condenava e matava. Então foi necessário que Jesus rasgasse o véu do templo de cima a baixo. Daí eu perguntei, e o mel, Deus? O mel é a minha graça instaurada dentro do Santo dos Santos. Agora você não precisa mais seguir protocolos. Você tem livre acesso para provar da doçura da graça, que é o favor imerecido que eu ofereço para você. E as abelhas? As abelhas são aqueles que levam o meu evangelho, que produzem cada vez mais mel, mais graça. Olha que lindo. Consegue entender a dimensão? Sim. Vocês estão conseguindo captar? Que doido, né? Doido. É doido, cara. Isso é espiritual, é transcendental isso. Eu ouvi a voz de Deus no banheiro. E aí eu disse assim, mas Deus, e por que o pai e a mãe não poderiam saber?
porque nem o pai nem a mãe entenderiam Sansão, assim como meus irmãos não me entenderam e queriam me entregar para a morte quando disseram para mim pregar na primeira cidade onde queriam me matar. Os primeiros a nos matarem, meu filho, são da nossa casa. Quem tentou matar José? Quem matou Caim? Quem vendeu José? E por aí adiante. Quem pegou lepra porque teve ciúme do irmão? Foi Miriam? Quem foi lá e pegou o dinheiro do general, sendo que ele disse assim, Geazi, não vá, eu não cobrei. Por que você pegou coisas que eu não queria? Geazi, a lepra que estava nele virá sobre ti, porque Deus não cobra nada de ninguém para fazer milagre. E sabe, Lena, eu fico impressionado. Tudo bem que a nossa nação tem só 500 anos, tudo bem que o déficit de aprendizagem na nossa nação é muito grande, tudo bem que Paulo Freire fez um favor de militar em todas as universidades, tudo bem que há uma evasão de 60% até os 15, 16 anos, porque as crianças precisam trabalhar para ajudar na renda da casa, tudo bem, mas a igreja não poderia ser diferente. A igreja, irmã Lena, o seu nome é? Ricardo. A igreja, eu não sou o criador desse ditado. O criador desse ditado é João Dal Ponte, um homem de Deus, um pastor. Ele disse para mim, Vinícius, não chore. Uma vez que eu fui pregar no lugar, me colocaram outra pessoa para pregar no meu lugar, e eu chorei. Porque eu me senti menosprezado. Ele falou, não chore. O único exército do mundo que mata seus próprios soldados é a igreja evangélica. E ela faz isso com prazer. Vinícius, na igreja é morrer ou morrer. Ou é morrer para Cristo ou é morrer para os seus pecados. Ou é ser morto por alguém dentro da igreja. Mas Vinícius, tudo que plantarem vão colher um dia na tua vida. Então, irmã Lena, a Bíblia diz que Jó fazia o quê? Qual que é a primeira síntese do texto? Qual que é a acrópole do texto de todo o sofrimento de Jó? Consegue imaginar que é uma brincadeira, um jogo do tabuleiro de xadrez entre Deus e o diabo, dizendo assim, e Deus fazendo assim... Qual peça que eu movo agora? A peça daquela peça. Agora eu movo o peão. Agora é o momento que o vento vem, derruba todos os alicerces da casa e mata todos os filhos de Jó. E Deus faz assim. Tá bom pra você, Satanás? Quero ver, hein? Duvido se ele não vai blasfemar. Nunca foi assim. Nunca foi assim. A Bíblia diz o seguinte. Toda permissividade dentro da vida de um eleito, na presciência divina, na linha temporal do futuro, Deus sabia que Jó ia suportar todas as percas que Jó já estava disposto a perder quando Jó disse, nu vim ao mundo e nu voltarei. Essa era a percepção de Jó. Há um ditado do pastor Ageu Dourado, que é um homem de Deus, que foi meu pastor, que fez o meu matrimônio, fez o meu casamento. O pastor Ageu assim falou, Vinícius, nunca inverta os valores que vou lhe passar. Ele chama eu de Dom Vinícius. Eu disse para ele, pastor, quais são? Ele disse, Vinícius, adore a Deus, ame as pessoas e goste das coisas. Grandes homens de Deus têm sucumbido porque eles têm adorado coisas. Ele tem gostado de pessoas e tem amado a Deus. Eles estão invertendo valores. Deus não é... A igreja é um prédio. Sim. A igreja é um lugar santo quando o corpo de Cristo vivo está lá dentro em comunhão, cultuando. Saiu dali, são 4 paredes. O púlpito não é santo, o vidro do púlpito não é santo, o chão não é santo. Não, acabou isso tudo. Esses rituais de objetos santificados dentro de tabernáculos, acabou. O único santo no culto é Jesus. É por isso que a gente dobra os joelhos quando chega para orar. Porque a primeira coisa, eu duvido, a primeira oração que vem na nossa cabeça quando dobramos o joelho na igreja é o quê? Jesus, perdoa meus pecados que eu cometi hoje. Mas isso é por amor. Porque a gente não quer perder quem a gente ama por causa de um erro. É possível ser salvo se a gente é pecador todos os dias? É uma pergunta mesmo. Será que seremos realmente salvos? Porque cometemos pecados todos os dias. Seja grande ou pequeno, não existe tamanho de pecado. Existe. Existe diferença de pecados e pecados.
Quando Jesus Cristo estava para ser entregue para o julgamento, que era natural que acontecesse durante a Páscoa, a libertação de um, e o outro seguia a vida e o outro ia para a crucificação. Jesus olha para quem o entregou e disse assim: não te atormente no teu coração, homem. Pecado maior fez quem me entregou para a morte. Então quer dizer que existe diferença. Para Deus, Então, nós crescemos dentro de uma liturgia católica, arminiana, romana, irmã Lena, aonde nós trouxemos dentro da igreja evangélica neopentecostal, e aqui não é uma denúncia, não é uma crítica, é uma observação, tá? Por favor. E eu tenho milhões de pessoas no Brasil todo que concordam comigo, tá? Por favor. E eu não vim aqui pregar religião, nem reforma, nem Lutero, nem nada disso. Por favor, tá? Eu vim aqui falar da Bíblia. Mas da Bíblia a gente extrai coisas que se tornam verdades práticas. E a prática leva à perfeição. Repetidamente, correto? Então a gente entende isso. Então a gente entende o seguinte: carta aos Hebreus, uns dizem que foi Paulo que escreveu, outros dizem que foi Lucas, outros dizem que foi o fulano, ciclano, mas pela cartografia aplicada, pela saudação final da carta, tudo indica que foi o apóstolo Paulo, correto? Preso. Hebreus, aqui. É um texto um pouco extenso, mas eu vou resumi-lo de maneira bem sintética aqui, tá? Bem sintetizada. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que havia de receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Espera um pouco. Como é que o homem tem um chamado e vai para um lugar que Deus promete, mas não sabe aonde é ainda? Então aqui, vamos explicando decorrendo o texto. Aí vamos lá. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. Então não era dele. Ele estava dando volta sobre a terra e olhando para ver se podia possuí-la ou negociar se poderia morar na terra junto com outro povo. Correto? Em terra alheia. sim, porque diz que nós não somos daqui. Não, nós somos... Agora escuta aqui. Ele peregrinou, nós somos peregrinos em terra estrangeira. Na terra da promessa. Como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa. Pelo que aguardava a cidade de quem ele tinha fundamentos da parte de Deus. Porque Deus é o único arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder de ser mãe e gerar filho, obstante a isso avançada a sua idade, pois teve que ser fiel àquilo que havia feito a promessa. Quem fez promessa para Sara foi homem? Foi Deus. Então quando Deus fala, a senhora já ouviu a promessa da boca de Deus, a senhora então passa a identificar a voz de Deus. Sim. A convivência com Deus através da oração e da dedicação da leitura bíblica faz com que nós começamos a ter um vocabulário alheio ao mundo e faz com que o nosso comportamento denuncie a cristandade que existe dentro de nós. Nós nos tornamos parecidos com Jesus não por causa da barba, do cabelo até o ombro, nem da roupa de época. Nós não precisamos através das atitudes de Cristo manifestadas em nós. Porque a palavra Cristo vem do grego, que é o quê? Um pequeno Cristo. Um Cristo menor que Cristo. Porque Jesus, ele é um monarca supremo, que ele não é unicista e nem pragmatista e egoísta em repartir coisas conosco. Porque ele disse assim, irmão Ricardo, irmã Leia, você que me assiste, ele disse assim, irmã Lena, ele disse assim, olha, vocês vão fazer coisas no meu nome, vocês não vão fazer maiores do que eu fiz, no meu nome, maiores que eu fiz se vocês tiverem fé. Só que tem pessoas fazendo coisas que Jesus não mandou no nome de outras pessoas. É por isso que a igreja sucumbe. São os falsos profetas. São os falsos profetas. E para você que me assiste aqui hoje, Jesus ele falou 18 vezes sobre o diabo nos 4 evangelhos, mas falou 75 vezes sobre falsos profetas. Então a culpa é do diabo? Não. A Bíblia só diz...
A Bíblia dá 2 atribuições ao diabo e 2 coisas que nós devemos fazer com o diabo. Não é nem expulsá-lo. A Bíblia diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E não dei lugar ao diabo. Pronto. Não dá lugar ao diabo e resistir a ele. Ponto final. O diabo não tem legalidade para agir na nossa vida. Então tem igrejas neopentecostais que falam mais do diabo numa reunião do que de Jesus. Que habita em nós. Que habita em nós, que mora dentro de nós, que evidencia. Aquilo que mais evidencia a nossa vida é aquilo que mais nós falamos e praticamos. Eu fui namorado de uma mulher antes de ser marido da minha esposa, claro que namorei, com certeza, né? Não fui nenhum eunuco da vida, né? Tive meus namoros, minhas paixões, meus desesperos, meus acertos e desacertos, mesmo como homem de Deus. E uma vez ela chegou assim e falou pra mim: ó, tá ficando meio chato. Falei: o quê? Fiz assim, né? Ela falou: ó, onde você chega só fala de Bíblia. Eu falei: mas eu vou falar do quê? Do que eu vou falar com as pessoas se eu não vou falar de Bíblia? Mas olha, isso é uma coisa que eu, antes de estar na vida cristã, eu também falava isso. Tipo, quando tinha pessoas que viviam a vida evangélica, pessoas, né, da religião evangélica e tal, eu falava: meu Deus, a fulana não para de querer evangelizar a gente, que saco, não sei o que. Porque quem está fora desse nosso mundo espiritual não entende por que a gente tem tanto prazer em falar de Deus e do legado que ele deixou pra gente dentro da Bíblia. Então a gente, quando vive fora desse mundo, a gente realmente não entende o amor. Agora, quando a gente está dentro disso, a gente realmente não consegue parar de falar. A gente gosta de falar e de desenvolver o assunto. Mas para isso tem que estar dentro do assunto. Dentro da espiritualidade e deixando, permitindo e se abrindo para Cristo viver em você. Ser guiado, vós sois guiados pelo Espírito Santo, no qual não há variação de dúvida. Oh, mas o irmão ali, ele passa... tem irmão que é chamado irmão da fase da lua. Uma fase da lua na igreja, outra fase no mundo. Uma fase no álcool, outra fase volta nas práticas homossexuais. Volta pro alcoolismo. Aí eu me pergunto: Vinícius, ele é salvo? Não. Ele só é frequentador de um lugar que ele se sente bem. E quem que não se sente bem dentro da igreja? Tem igrejas que até o diabo se sente bem, né? Fazendo um trocadilho aqui, né? Uhum. Que até o diabo prega. Uhum. Então, assim... Então, respondendo a sua pergunta, aqui, na carta aos Hebreus, olha o que Paulo fala sobre a permanência em santidade e os nossos pecados e o tributo do pecado, do tetelestai, que Jesus, quando ele disse assim, está consumado, ele disse tetelestai. Tetelestai é uma palavra do pretérito perfeito para o futuro e para o passado. Então, tetelestai, está consumado hoje, amanhã, semana que vem e para o futuro. Então, Paulo tem esse vislumbre dessa revelação do pecado manifesto também na vida de Paulo, porque Paulo faz uma autorreflexão antes da morte dentro do cárcere e diz assim: trazei-me, pois, os livros de Gamaliel, algumas mantas, porque está frio. Diga que eu peço perdão ao apóstolo Marcos. Por quê? Porque Paulo ele foi pro tapa com o apóstolo Marcos. Porque o apóstolo Marcos, a história diz que ele sentiu saudade do lar. E ele deu uma frouxadão, chorou, e Paulo chegou a ponto de bater cabeça com cabeça. Mas, peraí, rapaz, com saudade do quê? E Paulo era muito efusivo, né? Mais do que Pedro. Então ele diz assim: e eu não sou digno dessa glória, porque eu fui coparticipante da desgraça da vida do meu irmão Estevão, quando deixei cair a túnica. Olha, um homem que pregava, não pregava em palavras. Paulo diz: o meu ministério é baseado em sinais, prodígios e maravilhas. Paulo só chegava no lugar, saudava, a paz de Cristo seja com todos. Daqui a pouco ele chegava no aleijado assim: levanta e anda. Levantava. Caiu o menino lá do parapeito, o Eutico. Paulo desceu e falou: não, ele não está morto. Abraçou o menino, o espírito voltou ao corpo do menino que estava morto pelo trauma, pela concussão, pela fratura, não sei, e o menino voltou à vida. Olha só que interessante. Se a gente for fazer um trocadilho, né? Quantas pessoas que não precisam nem cair do parapeito já estão mortas dentro da igreja mesmo. E não tem ninguém para abraçar e falar: tenha vida. As pessoas não percebem que estão na morte espiritual e que a vida só é viva se a gente vive dentro da vida espiritual. Cristo, o sacerdote único e perfeito.
Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, por qual razão são impedidos da morte para que continuem levando o evangelho? Porque a nossa base não é a base humana, mas sim uma base que continua para todo sempre. E esse sacerdócio que recebemos é imutável. Não muda. Hoje eu sou mais crente do que eu era antes. Mentira. Então você está querendo pegar uma peça em mim. Então você não era crente. Então você não era crente. Você começou ontem. Quando? Há meia hora atrás? Então, imutável. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador superior da aliança, da antiga aliança. Quem Cristo que é nosso? Além de advogado, fiador. E não é com dinheiro que ele nos comprou. Não foi com ouro nem prata, mas foi com sangue. Fiador. Ora, para que aqueles que feitos sacerdotes, aqui continua o texto, ele usa a palavra sacerdote de novo, com efeito que nos convinha um sumo sacerdote, como este santo inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito do mais alto dos céus descendo à terra, porque era necessário, para que não tivesse uma necessidade dos sumos sacerdotes oferecerem todos os dias sacrifícios ao templo. Então vamos lá, parem um pouco. Afinal de contas, por que eu preciso pedir perdão todos os dias se Cristo já está perdoando meu pecado até o de amanhã? Aqui é Bíblia. É Bíblia pela Bíblia. Eu não estou criando uma heresia, uma nova doutrina. Vamos lá. Porque não sabestes vós que Cristo no madeiro não perdoou não só os vossos pecados que antes haviam praticado na ignorância, mas os pecados que praticais outrora e até os pecados que vocês praticarão no futuro. Poxa, e aí? O que dizer sobre isso? A senhora se tornou cristã, recebeu Jesus, o irmão Ricardo recebeu Jesus. O irmão Ricardo discerne o corpo de Cristo na ceia, que é o único motivo que você não pode tomar ceia, é não discernir o corpo de Cristo. Porque Judas tomou ceia. Tomou não, ele teve o privilégio de pegar Jesus um bocado molhado e levar até a boca dele. Então ele chegou, a graça foi instaurada. Ele se fez culpado, ele é o cordeiro pascal, agora o homem, o Adão perfeito, que foi morto. Deus, pela Bíblia, Deus teve que virar o rosto para o filho, para que a morte então e o pecado pudessem entrar nesse corpo humano, fazê-lo pecador na cruz, mas não conseguir matá-lo, porque ele era um Adão perfeito que não sucumbiu à tentação do diabo lá no deserto. Se você é o filho de Deus, então faça isso, então faça isso, pá, então faz pá. Então tem muita gente que confunde propiciação com perdão de pecados. Perdão de pecados já é plural. Ele já está perdoando os pecados de agora e os do futuro. Agora eu faço uma pergunta para quem me ouve. Você está sendo herege, pastor Vinícius. Você está dando uma base calvinista, quer dizer agora que eu posso pecar à vontade. Então você nunca foi calvinista, nunca foi salvo. Se você sente vontade de pecar todo dia, aí meu irmão, você só tomou um banho da água. Se você peca, como Augusto Nicodemos disse, sabe qual é a maior evidência que você é um salvo? Não é que você chora depois que peca, é você começa a já chorar antes de pecar. É uma luta interior da carne contra o espírito. Perfeito. Você conhece sua miserabilidade, suas manias, seu defeito, suas compulsões. Perfeito. E tudo é pecado. Tudo é pecado. Tudo é pecado. Aí o Santa Rosa diz assim para mim, pastor Vinícius, mas o senhor diz para mim que dependendo da mentira, não é dependendo da mentira, todos nós mentimos. A mãe de um filho procurado por traficantes vai falar assim, não, pode vir, meu filho está no forro, mata ele. Ela vai falar, não, João, eu não tenho nenhum filho chamado João, vocês estão loucos? É o João da casa do fundo. Ela vai mentir para salvar a vida do filho. Quando a Bíblia diz que Jesus se fez culpado, ele absorveu o pecado da mentira nele, ele absorveu o pecado da prostituição, da iniquidade, da blasfêmia contra Deus, o pecado da lascívia, o pecado da poligamia, da bigamia, o pecado da luxúria. Todos os pecados vieram sobre a cruz, sobre Jesus. É isso que eu bato de frente com algumas teorias arminianas em querer quase que ajudar Jesus a descer da cruz. Não!
A obra do Calvário é perfeita, nós somos eleitos. A expiação é perfeita. Nós não precisamos de nada mais que crie um atalho para chegar a Cristo. Ele é o caminho. O que não é caminho é atalho. Ele é verdade. O que não é verdade é mentira. E pronto, e ponto final. Aí quando me perguntam, Vinícius, pastor, agora eu me converti. O que eu preciso fazer? Nada. Como assim, Vinícius? Isso é um paradoxo. Nada. Porque se você falar pra mim que se converteu e não sente vontade de orar, de jejuar e de viver uma nova vida, você não se converteu, meu camarada. Então você não precisa fazer nada. Ele vai mostrar e vai criar um fogo dentro do teu coração. Se tiver sido genuíno. A genuína conversão. E isso é o perigo dos apelos. Quem aqui quer vir aceitar Jesus? Pera aí um pouco. Quem é o porco sujo? Sou eu ou sou Jesus? Nós estamos invertendo os valores? Agora é a mulher que pede o marido em casamento? Não é mais o marido que pede a mulher? Agora é a mulher que paga todas as contas da casa, é a mulher que larga o marido em casa. Claro, há ressalvas, que há casais que os dois trabalham juntos. Daí a mulher para fazer a faculdade, o marido faz um bico aqui, um bico lá. Mas assim, peraí um pouco, quem que é o noivo aqui, quem é a noiva? Quem precisa de quem? Ai, Jesus precisa de você. Não precisa. A Bíblia diz que os anjos desejaram vir para a terra fazer essa missão. E Paulo diz assim, olha, temos sido espetáculo, tanto para homens quanto para anjos. Anjos vendo Paulo ser chicoteado. Anjos vendo Paulo ser apedrejado. Anjos vendo Paulo padecendo nudez, fome, desnutrição. Paulo, sabe, é isso que é engraçado, Lena, que eu não entendo nesse evangelho genérico de hoje, é a única coisa que atormenta o meu espírito dentro de mim, e eu sou exemplo para falar, porque eu nunca cobrei para pregar a palavra e nunca vou cobrar. Você que me ouve, pregar para mim é uma paixão, não é uma profissão. Fizeram profissão do evangelho. A igreja tornou-se uma empresa, não se tem mais gabinete pastoral, você tem um escritório de contabilidade. E eu não estou generalizando, mas vamos ser conscientes, se esse país é realmente um país que diz ter 65 milhões de evangélicos, por que é tanta pedofilia na Ilha de Marajó? Por que é tantos divórcios, homicídios, latrocínios, matricídios, tantas mulheres esfaqueadas, mortas, tantos estrupos, tanta corrupção na política? Se esse país é tão evangélico assim... Porque não são evangélicos genuínos, verdadeiros. Não são evangélicos genuínos. São seres humanos, vivem no humanismo, vivem centrados em si, não centrados em Deus, na mensagem que Deus deixou pra gente na Bíblia. Pastor, fala. O sofrimento de Jó, né? A Bíblia diz que Jó ia fazer sacrifícios pelos pecados dos filhos dele. Mas quem tinha que fazer, foi a primeira coisa que eu pensei, que eu falei pro meu marido, eu falei, amor, quem tinha que oferecer o sacrifício são eles que foram os pecadores, não o pai, que nem sabia se ele tinha ou não pecado. Eles iam, eu não sei se eles pecaram, então pelo sim, pelo não, vou oferecer sacrifício. Eram os filhos que tinham que oferecer. Pronto. Mas os filhos estavam nem aí. Acabou. E Deus, na permissividade divina, existe a vontade voluntiva de Deus e a vontade permissiva. Na vontade voluntiva de Deus, tudo vai dar certo. A bênção de Deus não acrescenta dores. Na vontade permissiva, não, Lena, você quer? Pega. Eu te avisei, te guiei certinho. Né? Queremos um rei, ó Deus, que guie Israel, porque os outros povos têm reis e nós não temos. Estamos cansados de ser julgados por juízes e por profetas. Olha o que aconteceu com Eli, Deus. Olha o que aconteceu com o Ofni e Finéias. Olha o que aconteceu com Sansão, Deus. Olha o que aconteceu com Jacó. Sabe aquela lábia de quem quer algo melhor do pai, fica falando, mas esse iPhone 3 aqui, pai, tá ultrapassado. Estão tirando sarro da minha cara, eu queria um iPhone 15. Filho, mas a tela é mais cara se quebrar. Filho, mas a manutenção é mais cara. Tá bom, filho, eu vou dar então. Pai, quebrou a tela. O que eu te avisei? Agora vai ficar 3 meses até eu poder comprar uma tela nova pro iPhone. Então, sabe, irmã Helena, então, Deus deu um rei para Israel. O que aconteceu com a vida de Saul? Só derrocada. Só ladeira abaixo. Então, a Europa, que foi o grande berço de todo esse avivamento hoje, a gente tem que também trazer ressalvas, tá? A maioria das igrejas estão alugando os templos para festas de aniversário, de bodas de casamento, bodas de 15 anos. Tudo. Estão fazendo
As alugar, né? Aquilo que eu vejo assim, né? Se você é uma igreja e você aluga o teu espaço para festas, você tá falando aquilo que Jesus ficou bem bravo, né? Tá transformando o templo num comércio, né? Quando deveria ser casa do quê? De Deus, né? De Deus, de oração. Então, irmã Helena, esse start de eu estudar, de eu buscar, na verdade é o seguinte: você pode fazer quantos regimes quiser. Uma hora você vai ter que comer, você vai sentir fome. Um verdadeiro cristão, ele não chega aqui e faz assim, ó. Eu vou pregar isso daqui essa noite. Obrigado, não preciso mais de você. Agora a semana inteira fica lá na gaveta. Eu estou fazendo o regime daquilo que é nutriente para minha vida espiritual. Não, pera um pouco, eu tenho que... Aqui pode engordar à vontade, aqui não mata. Tá? Então aqui... Até porque a Bíblia, quando eu estou lendo a Bíblia, dá sede de ler mais e mais. Ler mais e mais. Ler mais e mais. Então a gente começa a entender que a vida de Jó, ela era pautada no quê? Num comparativo e uma afirmação muito explanativa e muito empírica, que é assim, ó. Por que o justo sofre? Por que o justo sofre? Vamos lá. Vamos falar sobre tempo e o sofrimento. Porque o sofrimento está inerente ao tempo, tá? Então, quanto um canceroso estado terminal daria para ter mais 1 hora de vida? Quanto ele pagaria? Quanto uma mãe daria porque por 2 segundos ela não conseguiu alcançar a mão do filho que foi levado pela enxurrada no Rio Grande do Sul e viu o filho morrer afogado? Quanto um casal de namorados apaixonados dariam para ter só mais 1 minuto de troca de beijos e carícias e vão demorar mais 1 semana só para se ver? Quanto que uma pessoa que perdeu tudo para cocaína daria para voltar no passado e falar: não cheira, eu sou você no futuro, você vai se acabar? Quando? Isso é interessante. O que nos custa ter essa unção? O que nos custará conhecer a Bíblia e aplicar a Bíblia à nossa vida prática e diária? Eu não prego santidade, tá? Eu não prego usos e costumes, nunca, e não me peça para dar palavra e pregar sobre dízimo e oferta, não. Eu não sou contador, eu não sou bancário, desculpa, sabe, eu vivo pelo que eu vejo. E o que eu vejo? Eu vejo o manifestar de Deus através da vida do meu próximo. E se a dor do meu irmão, que eu sento do lado do banco, e aliás, eu não sei nem o nome desse irmão que frequenta a igreja comigo, durante 1 ano, ou eu estou na igreja errada, ou a igreja está recebendo, acolhendo uma pessoa errada dentro dela, que sou eu. Porque eu não posso ser só singular no reino. O reino fala de uma comitiva. O reino sempre fala de pares, o reino sempre fala de reunivos, o reino é sempre plural. Sim, porque Deus fez a gente para se relacionar com outros seres humanos. E é para isso que a igreja serve. Relacionamentos com outros seres humanos. Sim. Correto? Agora, até onde isso é saudável? Isso é saudável até o ponto que você não se torna dependente de achar que vai sentir a presença de Deus só estando lá dentro. Ah, sim, né? Porque tem pessoas, irmão Ricardo, irmã Helena, você que me assiste... Aí é interessante que entra aquilo que você falou, né? De adorar a Deus, amar as pessoas e gostar das coisas. Gostar das coisas, isso daí. Tem pessoas, irmão Ricardo, irmã Helena, você que me vê aí, que vai me ver pelo Instagram, pelo YouTube, tem pessoas que vão passar uma vida inteira de piedade dentro da igreja. Crescer espiritualmente, né? Dentro da igreja. Ser piedosos dentro da igreja e nunca vão viver o extraordinário de Deus ou ter uma experiência sobrenatural com Deus, mas vão estar aos pés de Cristo até a vinda de Cristo e são salvos e eleitos. Sabe qual é o nosso grande problema? A gente está com a síndrome do mago Elimas que queria comprar o dom do Espírito Santo. A gente quer comprar microfone, oportunidade, lugar de fala na igreja. A gente quer comprar cargo. Aliás, cargo está sendo negociado há muito tempo. Eu sei de tudo. Aliás, eu não queria nem saber. E para a gente já ir para o final já do podcast, aqui do Pode Testemunhar, eu queria que você me falasse sobre milagre.
se já houve, se você já presenciou um milagre. Já. Como que é a sua relação com o milagre? Bem, a minha fé reformada hoje, ela me priva muito de crer no milagre de algo que a pessoa fez contra o próprio corpo. Por exemplo, eu fumei 50 anos, me encontro numa UTI. Qual é a obrigação que Deus tem de curar um pulmão de um fumante que quebrou um mandamento bíblico que é: não colocará coisa impura na nossa boca? Que obrigação Deus tem de curar? Outra pergunta: Jesus curou todo mundo que chegava perto dele? Não. Qual era a cura que Jesus, a maior cura que Jesus pregava e propiciava às pessoas que estavam naquele local? Jesus curou um cego. Mas a Bíblia diz que Jesus sempre queria abrir a visão dos religiosos acerca do que era o reino. Aliás, não é o que é o reino, é o que o reino não é. Tem muito líder aí, bam da religião, porque tem 1,5 milhão de seguidores lá no... Eles têm 1,5 milhão de seguidores no Instagram, mas não são perseguidos pelo diabo, porque o diabo olha assim e fala: não me ameaça em nada. Eles pregam assim que não é porque, sabe, não teve fé o suficiente. Porque não. Eu um dia estava ministrando numa cidade chamada cidade de Astorga. O tema da mensagem que eu ministrava era: quem canta, encanta o mundo, mas quem louva, adora a Deus. Isso era uma mensagem temática, tá? Baseado na tentação de Jesus. E eu me lembro que logo no banco da frente ali estava um menino numa cadeira toda especial, todo atrofiado, com um cilindro de oxigênio do lado da cadeira adaptado, com respirador, ali um respirador, tem um nome para isso, mesmo. Né? É septo, mas tem outro nome, né? Que tem o introdutivo, que é a intubação, Sim. o aéreo. O aéreo. E ali eu pregando a palavra. Eu sou teólogo, sou bacharel, mas oro em monte, oro em casa. Eu já fiz um monte de loucura, já que iam me chamar de doido. As pessoas de hoje me chamam de maluco. E ali eu pregando e ministrando, eu ouvi uma voz que disse: desce e impõe a mão sobre ele. Ele foi feito para esse dia. Aí eu fiz assim, emoção, coisa da minha cabeça. É só eu ver um aleijado agora que eu acho que ele vai levantar. Aquela voz falou assim: desce e toque a mão nele. Foi audível isso? Audível. Como eu também já ouvi a voz do diabo. Ouvi não. Teve um caso que o diabo, eu estava sofrendo, porque tem a possessão maligna e tem a opressão maligna, né? A possessão é quando o diabo toma o cognitis, ele toma a mente da pessoa, né? Alguém acha que o diabo é um espírito que vem, coloca a mão na tua mão, o pé no teu pé, ele entra no teu corpo. Não, ele toma conta da mente, né? A mente, a alma, né? Uhum. E ali então, eu desci, eu fui chegando perto daquele menino, claro que metade esperava que eu passasse vergonha, outra metade torcendo para que acontecesse algo espetacular, né? Sempre tem. Eu não sou mais criança, eu já entro perdendo, eu já entro com não na cara, o resto eu corro atrás. E aí quando eu coloquei a mão na cabeça daquele menino, eu falei: receba cura em nome de Jesus. Sem gritos. Sem espetáculo. Qual igreja você foi curado? Não. Eu nem com o microfone na boca eu fiquei, eu tirei o microfone de lado e falei assim: receba cura em nome de Jesus. Aquele menino, aí ele sim. Ele deu um grito, as mãos atrofiadas esticaram, aí ele agarrou aquele suporte séptico aéreo, tipo, os pulmões se renovaram ali, Deus foi curando, tipo, quando viu, ele tinha levantado da cadeira e estava andando e glorificando a Deus. Ali foi uma experiência sobrenatural. E assim... E a igreja? Veio abaixo, né? Vixe, não, aí, porque daí a igreja é tomada por uma emoção, tá? Aí veio a euforia. Euforia, claro, é natural, é inerente nós, é inerente. Imagina quando o povo de Israel olhou para trás e viu que o Egito deixou eles embora mesmo.
a choradeira que não foi, a emoção, os abraços. Isso é coisa de humano, gente. Coisa de humano. Eu entendo os neopentecostais falar na língua, no glossolário, eu entendo. Eles rodarem, eles baterem palma, eles pularem no chão, eu entendo. Gente, as pessoas fazem isso lá no campo de futebol. Isso não é Espírito Santo? Não. Aonde há o Espírito de Deus, a liberdade. Não liberdade para baderna, liberdade para comportamento. Tá? Vocês conseguem imaginar Atos dos Apóstolos, o cenáculo, os discípulos fazendo isso? Aconteceu isso? A Bíblia diz que isso aconteceu? A Bíblia só diz que veio línguas como que de fogo, e cada um falava no seu próprio idioma, e os outros entendiam o que era falado, pronto, acabou. Ele não narra um espetáculo. Deixa o menino rodar. Aonde está na Bíblia isso? É que Davi dançou, eu também quero dançar. Peraí. É regra de fé? Se eu não dançar, eu não estou cheio de Deus? Dá glória, boca fechada, boca de concreto, língua de aço. Mas e se eu não dar glória? O que diminui Deus se eu não der glória? O que diminui a minha intensidade com Deus na minha comunhão com o Pai? O diabo estremece, treme e não obedece. Eu estou em obediência. Aonde que a Bíblia diz que o culto é baseado em aleluia, glória a Deus, falar em língua, pular, bater na parede? Tem um vídeo aí de um homem que chega a subir a pilastra. Sobe a pilastra. Ele se agarra, ele sobe a pilastra da igreja. Olha que homem cheio de Deus. Não, eu quero saber lá na casa dele. No dia a dia. Se essa mão não levanta e não dá na cara da esposa. Se essa mão no trabalho não chega e não afana o dinheiro, e depois o caixa que tem que pagar o furo. Como que é a boca dele na empresa? Eu não quero saber o que ele faz na igreja, eu quero saber o que ele faz fora da igreja. Porque dentro da empresa você é funcionário de uniforme e segue todas as normas, senão você ganha conta. Dentro da igreja você é lindo, perfeito, cheiroso, crente, santo e bonitinho, porque senão vão rotular você como desviado. Eu quero ver ela fora. Quem é você? Quem é você? Então aí a igreja vem abaixo. Eu fui abaixo porque daí minha ficha caiu. Daí eu saí do estado do Kairos de Deus, que é o tempo de Deus, assim, sabe? E voltei pra mim e falei, o que eu fiz? Tipo, foi feito por mim. Mas veio um temor. Por isso que eu te digo, o temor de Deus é baseado na santidade, na obediência à palavra. O temor não é medo. Temer não é ter medo. Exato. Eu tinha essa ignorância. Temor é respeito. Anos atrás, né, quando não estava na vida cristã, eu até falava isso para o Ricardo, né, amor? Temor vem da palavra de temer, vem do verbo temer, não sei o que, mas eu estava na linha ignorante, porque eu ignorava a vida espiritual. Sim, assim, olha, o teu filho está na UTI. A gente está meio temeroso. Se o remédio não fizer efeito em 72 horas, ele pode vir a óbito. Ô louco, mas se o médico está com medo, imagina nós. Não, essa temerosidade que o médico aplica na palavra, nós estamos temerosos, é o seguinte, gente, a gente fez tudo o que tinha para fazer. Esse paciente está tendo todo o nosso respeito, todos os recursos estão sendo aplicados a ele. Agora só depende dele. Então Cristo veio, nós temos o temor, estudamos a palavra, estudamos e examinamos, não é só ler. Examinai as escrituras, entender e ver, e vir para a palavra, e para as pérolas da Bíblia, e viver a palavra que faz. Então assim, olha que interessante. Aí o Santo Arrônio diz assim, mas pecou, vai para o inferno, para isso não tem mais jeito. A Bíblia diz assim, aquele que é de Deus não vive no pecado. Se diz que não vive no pecado, peca, mas não vive no pecado. Não vive na prática do pecado. Algumas versões, Russell Shedd vai dizer isso, a Bíblia de Mixing vai ser assim, não vive praticando o mesmo erro. Eu posso pecar, eu vou ser destituído de Deus? Não, só vai haver separação entre eu e Deus se eu achar que eu tenho que negociar com Deus um tempo. Peraí, daqui uma semana eu me ajoelho para pedir perdão, porque até lá Deus está mais calmo, ele não vai ficar bravo porque eu pequei agora. Tá muito cedo para pedir perdão. Não! É agora. É agora! Não dá brecha pro diabo, você que me assiste. Você que pecou. Se você pecou, olha, você tá no caminho certo. Parece até paradoxal, né? Eu tô dando uma carta branca para você pecar. Não. Erre, mas que o teu erro não conduza pessoas ao erro. A Bíblia diz isso. Mas se você pecou, tem jeito. Respira fundo. Jesus já te perdoou. Ele só quer ouvir da tua boca, reconhecer que é Ele que pode te perdoar. Aí a gente vem pro cego lá e Jesus diz assim, o que você quer que eu te faça?
Jesus já sabia que o homem queria enxergar, mas Jesus precisava verbalização daquele homem para mostrar para os outros que aquele homem não queria pedir esmola para Jesus, que ele queria era ser curado. Todo mundo esperava o que na boca do cego? Esmola, dinheiro. Dá uma esmola. Eu quero continuar aqui com esse benefício do INSS, com essa Bolsa Família do Lula. Eu não quero trabalhar. Não, ele disse, Senhor, eu quero enxergar. Nem que isso custe um monte de calo na minha mão. Eu nunca trabalhei, eu vou tentar conseguir um emprego. Nem que eu tenha que mendigar. Mas vai ser um mendigo que agora enxerga. Eu vou conseguir enxergar as moedas que colocam nas minhas mãos. Então a verbalização no reino, ela sempre foi aplicada. A verbalização no reino de Deus, na Bíblia Sagrada, ela é aplicada em todo momento. Deus fez as coisas, não foi com uma vara mágica do Harry Potter. A Bíblia diz que Deus disse haja, haja. Ele, Deus, falou haja. Ele poderia estralar os dedos? Opa, macieira. Opa, jaqueira. Opa, mangueira. Opa, alface. Opa, peixe. Opa, jubarte. Opa, tubarão. Opa, e sem falar nada. Mas ele teve o prazer de dizer assim, haja, haja. E foi havendo, pelo poder da palavra. Aí quando ele vai fazer o homem, ele não diz haja. Ele diz, agora façamos. Façamos o homem a nossa imagem. E aí, olha só que a senhora que é jornalista entende muito bem de texto, contexto, exegese e tudo mais. E façamos o homem a nossa imagem e conforme. Não é a mesma forma de Deus, tá? A gente não pode se equivocar. E conforme a nossa semelhança. A palavra imagem, para você que me assiste, ela é uma palavra composta de duas palavras que se fundem em uma. Imagem é imã, que é aquilo que atrai a própria polaridade e puxa para si o que tem a mesma frequência. Então, pá. Só que se você virar um imã de costas para os outros, o que acontece? Ele faz assim, ó. Ele não gruda. Ele se afasta. E Gen é da mesma forma. Então, Jesus é da mesma forma que nós como homem. Mesmo corpo físico. Mas a essência divina o priva desses sentimentos que ele nunca teve com respeito a nós. Porque se ele tivesse realmente sentimentos efêmeros humanos, na primeira investida do diabo ele falava a verdade, estou com fome mesmo. Pedra vira pão. E pegaria e comeria. Mas não, ele foi homem. Então, como que a gente entende que é Deus falando, que Deus está na minha vida, que eu sou salvo, que eu fui eleito desde a fundação do mundo, que eu nunca vou perder minha salvação, que eu estou num processo de santificação e não de santidade, porque santo só foi Elias e Enoque. A Bíblia não chama nenhuma outra pessoa de então Deus viu Pedro. Não, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Todos os outros passaram pela morte, inclusive Jesus, tá? Então assim, quando diz assim, aquele que começou a boa obra, agora, em vós, aperfeiçoará até o final dos tempos. O que quer dizer? Ele chamou a Lena, o Vinícius e o Ricardo pessoas corruptas, com atitudes deploráveis, porque todo o pecado, ele não fere a santidade de Deus. Deus é acima de tudo. Mas ele faz uma separação momentânea, por quê? Porque se o Espírito Santo mora dentro de nós, e nós não pensamos o Espírito Santo antes de pecar, a gente entristeceu o Espírito Santo. Sim, exato. Dá licença para eu pecar. Aí me satisfiz do pecado. Aí cai em arrependimento. Daí o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque a gente já pecou tantas vezes a mesma coisa que a gente não sabe mais nem como orar. O que eu vou falar dessa vez, desse erro que eu cometi? Então ele intercede. Essa palavra intercessão vem do aramaico, que quer dizer aquele que joga a corda no fundo do poço e puxa você de lá de dentro. Olha só que interessante. Vamos aproveitar então, o Espírito Santo intercede por nós, e eu queria que a gente concluísse o nosso podcast com uma oração tua para quem está ali assistindo. Glória a Deus. A nós, que ouviu uma palavra, uma motivação, um encorajamento. Então, vamos terminar com uma oração do nosso pastor Vinícius. Vamos orar. Foram vários milagres. Um dia eu orei pelo telefone celular para uma mulher com câncer terminal em Curitiba, no seio, com metástases já nas axilas, nos linfos, sem cabelo, desprovida de cabelo. E eu fui pregar numa manhã missionária. E a irmã dela disse, pastor, que palavra maravilhosa. Pastor, eu tenho fé que se orar pela minha irmã, ela vai ser curada lá em Curitiba.
Orei pelo telefone ali, que nem a senhora disse, sem grito, sem nada, sem maquiavelismo na oração. Deus, meu Pai, neste momento eu entro na tua presença. Nada disso. E aí, 3 anos depois, eu estava pregando no centro de recuperação de drogados. E uma mulher pegou o microfone para cantar e falou, irmãos, antes de cantar eu tenho que dar um testemunho. Eu não posso cantar esse testemunho. Há 3 anos atrás eu estava em Curitiba, em casa, em estado paliativo para morrer de câncer. E recebi a oração de um homem de Deus pelo telefone de Foz do Iguaçu. 2 semanas depois eu estava com o cabelo começando a crescer e na tomografia e nos exames o câncer tinha sumido. Amém. Essa família tem contato comigo até hoje, inclusive o pastor, que é cunhado dessa mulher, trabalha na mesma empresa que eu trabalho hoje, o pastor Ivo. Ele diz, olha, o cabelo cresceu mais bonito ainda do que já era. Então, para você que acha que não tem mais razão, a palavra vai para você, eleito de Cristo, desde a fundação do mundo. Para você que ainda talvez, diante de tantas circunstâncias negativas, de ter a oportunidade de ter olhado para a Bíblia, mas passou mais tempo olhando para os erros dos homens, erros que eu também já cometi ao longo da minha vida, já decepcionei pessoas, já cometi, mas eu quero dizer para você hoje, nessa tarde, nessa terça-feira, aí onde você está agora, você quer ter certeza de que você é salvo? Dobre os teus joelhos aí onde você está. Se não puder, encurve a tua cabeça nesse momento, como reverência a Deus, e faça uma oração sincera a Ele, dizendo assim, Senhor Jesus, venha sobre a minha vida, limpe-me dos meus pecados praticados, não só os do passado e os de agora, mas o que possivelmente essa criatura aqui será transformada praticará no futuro. Senhor Jesus, eu entrego minha vida nas tuas mãos e creio que a tua graça e a tua palavra são suficiente para minha vida. Faça essa oração com fé nessa tarde. E Deus, no nome de Jesus, eu coloco essa família e esse estúdio, Senhor, nas tuas mãos, Senhor Jesus. Jesus, que nenhum mal chegue a esse ambiente e não chegará. Meu Deus, que a voz do Teu Espírito Santo ecoe, não só nos nossos ouvidos naturais, mas nos nossos corações, ó Senhor. Que não haja espaço para nenhuma milindrez, que não haja espaço para nenhuma teatralidade de uma criança que manipula o pai e a mãe para ter o que quer, não. O Evangelho não é sobre o que nós podemos ter, o Evangelho é sobre aquilo que nós podemos dar, e nós não podemos dar nada a Ti, a não ser honras, glória e louvor ao Teu nome, Senhor Jesus. Deus, que a nossa oração não seja uma oração de choro, porque nós não obtivemos um carro ou uma casa, mas que seja uma oração sincera, porque a Tua misericórdia nos alcançou e nos elegeu, e nós não precisamos de mais nada que não seja a Tua graça, favor e merecido. Abençoa a vida desse casal nessa tarde. Abençoa a vida das pessoas que vão ver esse vídeo. Meu Deus, e toma conta da minha esposa e da minha família, Senhor. E guarda a minha vida diante da Tua presença, Senhor. É a minha oração nessa tarde que eu faço. No nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Obrigada, pastor. Imagina, irmã. Muito obrigada pela sua presença, Prazer pelas é suas meu. palavras, por essa tarde incrível. Não, a tarde para mim foi maravilhosa. Um ambiente de paz, um ambiente... Na verdade, eu olhava até com ciúme, né? Eu falava assim, será que ela vai me chamar um dia para ir lá? Né? Será que ela vai abrir esse espaço? Mas existem coisas que são inerentes e naturais a nós. A gente tem tanta sede de Deus. A Bíblia diz assim que quando nós bebêssemos da água da vida que sairia do ventre de Jesus, essa mesma água sairia de dentro de nós, que jorraria para a vida eterna. Então, quais outras fontes nós estamos procurando para beber água que não seja água viva? É isso que eu me refiro, sabe? Para terminar, qual outra fonte você está bebendo? De penteado em penteado, de roupa em roupa, de relacionamento em relacionamento, de vitrine em vitrine, de conquista pessoal em conquista pessoal. De qual fonte nós estamos bebendo que não é da fonte de água viva? Que é a fonte que nos leva para frente. Para frente. John Piper disse assim, ei, eu entendo que às vezes a sede
é maior quando se chega no culto e a vontade de levantar é maior do que ficar sentado para ouvir. Mas eu entendo, porque você não pode beber água viva dentro de casa, é só na igreja. E a sede é tão grande que às vezes confunde o paralelo humano com o espiritual. Porque o bebedouro da igreja não é santo. A água de lá não é melhor que a de casa. Mas é que o diabo, ele sabe que de repente, se a gente perder uma frase, a gente perde toda uma vida de conquista no mundo espiritual. Sabe? Então tem pessoas que acham que não. Mas se o diabo entrou no céu, junto com os filhos de Deus, para debater sobre a vida e o sofrimento de Jó, e tirar tudo que o diabo tirou de Jó, imagina de nós que somos tão incautos. Imagina, sabe, Pedro, um homem que andou 3 anos com Jesus, curou, orou, expulsou demônios, e de repente chega assim: não, Jesus, você não vai morrer. E Jesus fala: para trás de mim, Satanás. E diz assim: Pedro, Pedro, você é tão fraco. Hoje mesmo o diabo esteve com meu pai pedindo para peneirar a tua alma, Pedro, mas eu roguei ao pai e não permiti, porque eu conheço a tua estrutura, Pedro. Ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece. E Jesus foi assim: e o diabo, Pedro, ele queria peneirar a tua alma como o trigo é peneirado na peneira. Pedro, ele iria arrancar todo o seu couro. Ele ia esfolar você vivo. Mas Pedro, quando você se converter, você vai ser uma bênção e dará testemunho até os confins da terra no meu nome. Então eu digo sim, irmão Ricardo, você que me vê, sim. Se essa igreja dessa pessoa que faz milagres, mas não anda segundo o evangelho de Cristo, saia dessa igreja. Se você está debaixo dessa tal paternidade espiritual, aonde tem muito pão na mesa do teu apóstolo, mas da tua não tem nada, saia dessa igreja. Mas não saia de Cristo. Perca tudo, mas não perca a comunhão com Cristo. Sim. Perca a nomenclatura, perca cargos, perca emprego, perca família. Perca o ego. Perca o ego, perca o orgulho, perca a vaidade, perca a arrogância, a intolerância, perca a religiosidade, mas não perca Cristo. Nós não somos melhores que Pedro, irmã Lena. Não deixe de ser habitação. A gente fala, conversando entre os teólogos, qual é a primeira pessoa depois de Jesus que você vai querer ver no céu e dar um abraço? Pedro, Paulo. E aí a gente vê Paulo passando os últimos dias preso numa prisão domiciliar, todo ensanguentado, 40 açoites de vara, sendo decapitado. E aí existem apóstolos, pastores, que se acham super-homens e que querem guiar a vida dos outros. E Jesus disse assim: guias de cegos, vocês comem uma mosca e rotam um camelo. Não, o nosso líder é Jesus. Amém. E se o nosso pastor não estiver condizente com essa palavra, ele é só mais um homem fazendo com que o evangelho seja difamado. E a Bíblia diz assim, ó: ai daquele por qual veio o escândalo e fizer a Lena, Ricardo ou Vinícius, um dos meus pequeninos tropeçar. É melhor que se colocasse uma corda de moinho no seu pescoço e se jogasse no mais profundo mar como uma pedra. Então esse é o temor da palavra. Uma ótima tarde para você que nos assistiu. Eu deixo minha saudação de paz na tua casa, na tua vida, na tua empresa, no teu matrimônio. E repito, e sou aqui redundante, há uma esperança, há um jeito. Não se desespere, respire fundo. Jesus tem perdão para a tua vida, Jesus tem amor para você. Aliás, ele é o amor manifestado na terra. E Jesus tem uma solução para tudo o que você acha impossível. Exato. Obrigada, pastor. Amém. Eu que agradeço.